Muitas pessoas falam que têm dificuldade de ler. Elas comentam que às vezes consegue, por exemplo, ouvir um podcast de 1 hora com atenção total ali, porém, quando elas pegam um livro para ler, elas não conseguem ficar 10 minutos focando ali na leitura para extrair tudo que a leitura pode oferecer para ela. Então essas pessoas têm uma dificuldade. E isso mostra algo muito interessante, que o processo cognitivo de ler um livro é diferente do processo, por exemplo, de ouvir um audiobook ou até mesmo um podcast ou um vídeo qualquer. Então, nós temos um processo cognitivo diferente quando nós fazemos uma leitura de um livro. E neste vídeo eu quero mostrar como você pode se tornar um leitor sério, como você pode começar a ler melhor, né? E para isso eu vou dar aqui algumas dicas que fazem parte da minha vida, da minha rotina de estudos, de leitura, e que podem ajudar vocês também a ter este hábito de leitura, a começar a ler melhor, a realmente se tornar um leitor sério, tá bom? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo para você conhecer essas dicas. Se você não é inscrito no canal, pode se inscrever agora. E se você gostar do vídeo, ao final, curta o vídeo para ajudar aqui no desenvolvimento do nosso canal, tá bom? Então a primeira coisa que eu queria falar é que algumas pessoas elas pensam o seguinte: eu não sou um leitor, eu não nasci para ser leitor, eu não tenho inclinação para isso. Algumas pessoas elas leem porque elas têm uma vocação para isso, uma inclinação. Eu simplesmente não sou leitor, como essas pessoas são. Porém, isso não é verdade. Nós devemos ver a leitura, o hábito de leitura, fazendo um paralelo com o ato, por exemplo, de se exercitar. Imagine que você quer ter um corpo em forma, quer ter um corpo mais forte. Porém, para você é muito difícil se manter indo à academia, né? Quantos de nós não fazemos nas resoluções de ano novo, né? Esse ano eu vou para a academia tantas vezes, eu vou me exercitar tantas vezes. Porém, poucos conseguem cumprir. Então, realmente é algo difícil você começar a ir na academia e se manter constante. Assim também é com a leitura. Se você não está acostumado a ler e a ler livros por vezes mais complexos, quando você vai começar este hábito, isto é doloroso. E são poucas as pessoas que realmente conseguem se manter constantemente no, no hábito de ler todos os dias ou algumas vezes por semana e conseguem progredir nisso. Nós temos que entender que assim como os nossos músculos físicos precisam ser desenvolvidos, amadurecidos, exercitados para que eles cresçam e cheguem em uma forma melhor, assim também para que você desenvolva o hábito da leitura, se faz necessário que você desenvolva também estas capacidades intelectuais que estão envolvidas no ato de ler. Então é preciso exercitar também. Como nós bem sabemos, quem já passou algum tempo aí sem se exercitar, estava sedentário e voltou, seja, seja para fazer uma corrida ou uma musculação, você percebe que você sente dores ali, é desconfortável, certo? Porém, se você continuar, essas dores vão sumindo e seu corpo vai ficando cada vez mais ágil, cada vez mais forte. Assim também na leitura, quando nós começamos, é doloroso e desconfortável, mas se nós persistirmos, esse desconforto vai se tornando cada vez mais fácil, cada vez mais confortável, vai se transformando em um conforto. E por meio da força de vontade que mantém você persistindo neste desenvolvimento dessas capacidades intelectuais, faz com que você realmente chegue num nível em que você consegue ler tranquilamente, às vezes um livro mais complexo, um livro mais difícil, por uma quantidade de tempo razoável. Então este é o primeiro ponto que nós precisamos entender, é fazer essa metáfora entre o hábito de ler e o hábito de se exercitar fisicamente. Feito isso, dito isto, vamos entrar aqui em algumas dicas práticas que podem ajudar você a se tornar um leitor mais sério e começar a ler realmente melhor. E antes que nós entremos aqui nas dicas práticas, é necessário destacar uma coisa muito importante, que ler melhor é mais importante do que ler mais. É muito melhor que você leia 5 livros em um ano, só que você leia com profundidade, leia de uma forma ativa,
de uma forma interessada e profunda do que você ler 100 livros que você lê desinteressadamente, sem foco, sem atenção total, apenas para contar e dizer eu li tantos livros e tentar impressionar alguém, ok? Então, dito isto, compreendido isto, vamos para as dicas práticas. Então, o primeiro ponto das dicas que eu quero falar é: comece a leitura ou o hábito da leitura com livros que você esteja genuinamente interessado em ler, que você esteja animado em ler aquilo. Isso vai facilitar muito esse processo, porque se você começa por um livro que você não tem interesse ou está pouco interessado, você não vai conseguir se manter. Você não vai conseguir desenvolver este músculo intelectual que é necessário para ter uma vida intelectual, uma vida de leitura, uma vida de estudo séria. Então você precisa começar com livros que te interessam, seja ficção, seja não ficção, seja uma biografia, né? Então comece com esses livros que te interessam. Por vezes você tem um interesse de diminuir o tempo nas redes sociais. Aí você pega um livro como, por exemplo, o Minimalismo Digital, do Cal Newport. Isso vai te ajudar. Isso, você está interessado em sair das redes sociais, o livro vai te ajudar com isso. Então, consequentemente, você vai se interessar por aquela leitura. Você vai estar interessado e animado para ler aquilo, né? Às vezes você quer desenvolver disciplina, e daí você pega um livro sobre isso. Você quer desenvolver a força de vontade, você está animado para fortalecer sua vontade. Aí você pega um livro como, por exemplo, do Julius Payot, a Educação da Vontade. Então você tem que escolher, no começo, pelo menos, um livro que você esteja genuinamente e extremamente interessado e animado em ler. Isso vai te ajudar nesse processo inicial, tá? Então, nesse processo que é mais difícil, que é mais árduo, que é mais doloroso, assim como começar nos primeiros dias na academia, você precisa facilitar as coisas para você. Você faz isso escolhendo um livro que você está interessado, extremamente interessado em ler. Isso vai ajudar muito, ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero falar é o seguinte: tente encontrar um lugar ou um ritual interessante, legal, que te faça ler, né? Um ritual de leitura interessante, que te deixe empolgado, né? Por exemplo, encontrar uma cafeteria próxima à sua casa ou próximo do seu trabalho, algum local interessante, uma biblioteca pública, talvez, e que você possa ir nesse local, talvez tomar um café na cafeteria e depois ler ali por uns 15 minutos. E se você conseguir manter este ritual durante alguns dias da semana, isso realmente vai facilitar a sua vida de leitura, principalmente nesse início que é mais doloroso. Então, encontre um lugar legal ou faça um ritual interessante de leitura para que você se empolgue e encontre motivação para persistir nesses primeiros dias, nessas primeiras semanas de leitura. Então, tendo escolhido um livro que você está extremamente interessado e tendo criado esse local ou encontrado esse local e criado esse ritual interessante de leitura, você deve estabelecer um programa para as suas leituras. Por exemplo, se você realmente quer se tornar um leitor sério, quer realmente desenvolver a estabilidade da leitura, você pode criar um programa de leitura para a sua rotina semanal. Então você define alguns dias da semana que você vai dedicar à leitura, 4 dias, 5 dias, se você conseguir todos os dias, ótimo, se não, tudo bem. 4 dias por semana é um ótimo tempo, né? Então você define alguns dias da semana que você vai ler e começa lendo, por exemplo, 10 minutos por dia, naqueles dias que você definiu. Então você começa lendo na primeira semana por 10 minutos. Na segunda semana você aumenta 5 minutos, por exemplo. Então na segunda semana você começa a ler por 15 minutos naqueles dias. Aí você vai aumentando para 20, 25 minutos, meia hora, 35 minutos, 40 e assim por diante. O interessante é que não seja um período muito longo, que ao longo do tempo vai se tornar ineficaz, né? Então você precisa ter um tempo que você consiga manter por um longo período. Então, em 35 minutos, 40, 45, vai
te ajudar e vai fazer com que você consiga manter este ritmo por um longo tempo, né? Uma vez que você chega neste tempo, né, mais ou menos 35, 40 minutos, você começa a pegar livros que te desafiem um pouco mais, livros um pouco mais difíceis, livros um pouco mais complexos, de temas que te interessam também, né? Então você vai selecionar os temas que te interessam e dentro desses temas você vai ver, olha, esse livro aqui eu acho que vai ser um pouco mais difícil para mim. Este livro aqui é um pouco mais complexo. Às vezes, se você tem interesse por filosofia, vai pegar aí Aristóteles, Platão, e algum desses livros talvez mais complexos. E você vai começar a ler, fazer a leitura deles. Este outro ponto é você selecionar esses livros mais complexos das áreas que você tem interesse, obviamente. E uma vez que você encontrou esses livros mais complexos e começou a lê-los, algo muito importante de se dizer é o seguinte: não leia apenas uma vez esses livros. Uma dica é ler mais de uma vez. Esta é outra dica que eu quero dar. É ler mais de uma vez os livros, principalmente esses livros mais importantes, que te interessam mais, que são mais impactadores, né? Impactam mais a sua vida. Então, leia mais de uma vez. Por quê? Geralmente, na primeira leitura, nós buscamos compreender o ponto principal do argumento do autor. Nós queremos conhecer ali de que ele fala. Então, as nuances, os detalhes do livro, nós não captamos na primeira leitura. É muito difícil nós captarmos a maioria dos detalhes na primeira leitura. Então, na segunda leitura, a segunda leitura destes livros vai fazer com que você consiga realmente captar esses detalhes, essas nuances que você não conseguiu compreender na primeira leitura. Então, fazer uma segunda leitura desses livros é realmente muito importante. Há algum tempo atrás, eu não pensava muito nisso, né, em fazer. Eu achava que era até perda de tempo. Vou ler mais de uma vez este livro que eu já li, sendo que eu posso ler outros livros que eu ainda não li, que eu ainda não conheço. Porém, eu estava enganado. E realmente ler uma outra vez, uma segunda vez, uma terceira vez, um livro que para você é muito importante, pode realmente trazer muito mais frutos do que ler um outro livro, né, que você ainda não leu. Por exemplo, eu recentemente reli a Apologia de Sócrates, que é um livro curto, e nessa segunda leitura eu percebi muitas coisas, muitos detalhes que eu não tinha percebido na primeira leitura. Então, realmente fazer a segunda leitura de um livro bom é essencial. Então, o que eu indico que você pode fazer é algo que o Mortimer Adler chama de leitura inspecional e leitura analítica. Na primeira vez que você for ler um livro, você faz uma leitura inspecional. Ou seja, você vai ler do começo ao fim, sem interromper a leitura, apenas se concentrando no que você consegue compreender do livro. A segunda leitura, a analítica, aí sim você vai fazer uma leitura mais profunda, mais tranquila, com anotações, com pesquisas. Então, na primeira leitura você pode fazer essa leitura inspecional, que vai ser mais rápida, e na segunda, depois de um tempo, ou logo na sequência, se você assim quiser, você faz essa leitura mais profunda. E nesta segunda leitura, é importante que você tenha, por exemplo, um lápis em mãos, para que você consiga fazer algumas anotações. Você pode anotar no próprio livro, ou ter um caderno de anotações para você tomar essas notas. Então, sempre que aparecer uma ideia que pareça para você extremamente importante, então você pode sublinhar essa frase, você pode fazer anotações no livro ali ou no caderno, fazer perguntas, você realmente vai conversar com o livro, vai ser um diálogo, né? Então, você vai conversar com o autor do livro, você vai fazer perguntas, você vai fazer afirmações, você vai marcar ali as frases que te impactam, que são mais interessantes daquele livro, porque tudo isso faz parte da leitura ativa, né? Você precisa estar ativo para ler. Quanto mais ativo você estiver, mais você consegue compreender do livro, mais você consegue captar as informações
e os detalhes essenciais que o livro quer mostrar. Outra coisa que me ajudou muito com relação à leitura ainda, a leitura analítica, essa segunda leitura, e que eu comecei a fazer e que eu vi que faz muito sentido para você fixar, para você manter na memória o que você leu, é, ao final de um capítulo que você lê, você fazer um breve resumo do capítulo com suas próprias palavras. Então, você terminou de ler aquele capítulo, você faz ali, por exemplo, um parágrafo resumindo o resumo do resumo do que o autor quis dizer ali com suas próprias palavras. Então, quando você faz isso, você está ativamente esforçando-se para captar o que você compreendeu da leitura. Então, esse esforço consciente de colocar no papel o que você compreendeu faz com que você desenvolva a sua memória, que você fixe os pontos principais daquele capítulo. Então, isso é extremamente importante e eu percebi que faz muito sentido. Então, ao final de cada capítulo, você pode fazer um breve resumo daquele capítulo com suas próprias palavras. Se você não consegue colocar este resumo nas suas próprias palavras, está com muita dificuldade, não conseguiu escrever quase nada, isso quer dizer que você não compreendeu bem aquele capítulo. Então, você pode fazer uma releitura dele. Quando você consegue, nem que seja em um parágrafo, resumir as ideias do autor naquele capítulo, isso quer dizer que você realmente compreendeu aquele capítulo, tá bom? Então, ao final de cada capítulo, fazer um breve resumo. E por fim, eu queria dar a seguinte dica. Sempre esteja com um livro em mãos. Seja um livro físico, seja um livro no Kindle, um livro em PDF no celular. Sempre esteja com um ou mais livros que te interessam em mãos. Isso faz com que você encontre muito mais tempo durante seu dia para ler e faz com que você evite, por vezes, procrastinar com outras coisas, com outras atividades que são inúteis para você, que faz você perder tempo, porque um tempo em que você levaria para procrastinar, você tendo o livro em mãos, pode dedicar aquele tempo para fazer aquela leitura. Às vezes, inesperadamente, algumas vezes, né, inesperadamente, ocorre de aparecer parcelas de tempo em que nós não esperávamos durante o nosso dia. Parcelas de tempo em que estamos livres naqueles momentos. E estando livres, nós podemos, com o poder de escolha, procrastinar, por exemplo, nos Reels do Instagram, ou nos Shorts do YouTube, ou nos vídeos do TikTok, ou nós podemos usar aquele tempo para fazer uma leitura. Se você não tem nenhum livro em mãos, vai ser muito fácil você ir para o caminho da procrastinação. Mas se você tem um livro que te interessa, e realmente te interessa, fica mais fácil de você dedicar aquele tempo à leitura. Você vai conseguir ler mais durante o dia, ok? Então, são essas as dicas que eu queria dar, são esses os pontos que eu queria comentar aqui com vocês. Me diga aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês acrescentariam mais alguma coisa. Dicas que possam ajudar a se tornar um leitor melhor, um leitor sério, um bom leitor. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.